Pessoal, aqui é Getúlio Costa novamente, a paz do Senhor seja com todos. Esse vídeo agora é a continuação do primeiro vídeo que eu estava falando sobre o dom de línguas, né? E houve um probleminha na edição, e estou passando esse vídeo agora para fazer a conclusão, né, do primeiro vídeo que eu estava falando sobre o dom de línguas. E ele terminou no momento em que eu ia falar sobre o versículo 27 de 1 Coríntios capítulo 14, né, que lá fala que quando há alguém que fala em línguas dentro da igreja, no decorrer dos cultos, que seja dois ou quando muito três, né, e que haja quem interprete. E no versículo 28, lá diz o seguinte, que não havendo intérprete, que fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, aqui nesse versículo, Paulo dando a ênfase novamente, de que falar em línguas estranhas sem interpretação é inútil. É inútil. Prestem bem atenção, que seja dois, quando muito três, e que haja quem interprete. E se não houver quem interprete, que fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Por quê? Veja bem lá no início, quando o apóstolo Paulo diz, né, aquele que fala em línguas, em uma outra língua, né, edifica a si mesmo. Mas aquele que profetiza edifica aos que estão ao seu redor. Quando eu tinha falado a respeito da autoedificação ilícita, né, porque não edifica ninguém que está ao redor. Né? E eu tinha falado no primeiro vídeo também a respeito sobre alguns que definem o dom de línguas como o dom de pijama. Isso não existe. Dom de pijama para quê? Você vai falar as línguas que você nem mesmo sabe, que você nem sabe a interpretação dela, que pode até edificar, como eu tinha falado, né, por causa daquela sensação boa, dando aquela impressão, opa, eu estou falando numa língua espiritual, mas não existe nenhuma edificação. Né? Então, o verdadeiro propósito para o dom de línguas, quando nós observamos na palavra de Deus, ele veio para evangelizar. Ele veio para fazer o evangelho ser conhecido entre as outras nações. Né? E os dons espirituais, os quais Deus reparte, o Espírito Santo reparte a todos nós, como eu já tinha falado, é para usar para edificação da igreja, edificação mútua da igreja. Deus não deu nenhum dom que pudesse ser egoísta. O dom é para você usá-lo para a edificação daqueles que cercam ao seu redor. Né? E só recapitulando, né? Vamos lá no versículo 2 novamente. O apóstolo Paulo estava atacando a prática da algarábia, aquele fenômeno que acontecia dentro das religiões pagãs e que os novos convertidos estavam levando para dentro da igreja, né, e estavam praticando isso. Estavam levando essa prática para lá. E o apóstolo Paulo começou a regular a respeito disso. Né? E lembrando sobre a tradução mais correta no versículo 2, né? Aquele que fala uma língua não fala a homens, senão a um Deus com D minúsculo, porque ele está falando de um Deus pagão e não de Deus cristãos. Né? E em espírito fala mistérios. Mistérios, coisas que não são reveladas, coisas ocultas. Aquelas línguas não são línguas inexistentes, que não têm significado, então para elas não existem tradução. Por isso são mistérios. São coisas ocultas que nunca serão reveladas. Agora, as coisas que é para edificação, elas são reveladas. Elas são tragas ao conhecimento para que haja um aprendizado, para que haja um crescimento dentro daquele aprendizado. E através desse aprendizado, sim, Deus vai acrescentando os dons espirituais na nossa vida. E quando eu tinha falado, né, no primeiro versículo, no primeiro vídeo, sobre a utilização dos dons, né, eu estava falando que não interessa se fosse na igreja, se fosse no culto em casa, ou seja onde for. O culto seja onde for. Não é para poder fazer isso. Por isso nós encontramos a palavra igreja nesse capítulo. Só que devemos lembrar aos amados que templo e igreja, naquela época, o espaço físico não existia. Essa palavra igreja, ela pode ser traduzida para o português também. Aquele que falar em línguas na reunião, podemos traduzir por reunião, podemos traduzir por assembleia. Assembleia é uma reunião. Então, as igrejas não eram reunidas nos templos. Né? Até porque o que acontecia na época não favorecia a construção de templos por causa da perseguição
que era muita, né, em cima dos cristãos. Então não havia, a igreja primitiva, no início, no princípio, né, ela não tinha templos erguidos. Então é por isso que eu volto a afirmar. São, Paulo regula a utilização desses dons, principalmente do dom de línguas, né, no culto, seja onde ele for. A reunião, não a igreja-templo, mas onde os cristãos, o corpo de Cristo estiver reunido. Que Deus possa abençoar a vocês, que esse vídeo possa ter ajudado, né, de alguma forma, né? E vamos continuar falando